Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para mudar o rumo da própria vida é ouvir a mensagem certa logo pela manhã. Não uma frase bonita qualquer, mas uma verdade que desperte a mente, alinhe o pensamento e reposicione o espírito para o dia que começa. A maioria das pessoas acorda no automático, repetindo os mesmos hábitos, os mesmos medos e as mesmas desculpas. E depois se pergunta por que a vida não muda. O que elas não percebem é que o primeiro pensamento do dia costuma definir o tom de todas as decisões que virão depois. Existe uma lei silenciosa que governa o sucesso e o fracasso. Ela não faz barulho, não aparece nos noticiários e não pede permissão para agir. Essa lei responde apenas a uma coisa: o que você decide alimentar na sua mente. Quando você começa o dia focando em limitações, problemas e inseguranças, seu cérebro passa a trabalhar para confirmar exatamente isso. Mas quando você escolhe alinhar seus pensamentos com propósito, clareza e direção, algo poderoso acontece. Você começa a agir diferente, falar diferente e, principalmente, enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em um momento de dúvida. Talvez tenha trabalhado duro e ainda não viu os resultados que esperava. Ou talvez sinta, no fundo, que nasceu para mais, mas não sabe exatamente por onde começar. A verdade é simples e, ao mesmo tempo, transformadora. Toda mudança externa começa com uma decisão interna. Não é o dinheiro que vem primeiro. Não é o reconhecimento. Não é a sorte. É a decisão consciente de assumir controle sobre a própria mente. Os grandes realizadores da história entenderam isso cedo. Eles aprenderam que a mente humana é como um solo fértil. Tudo o que você planta, cresce. Pensamentos repetidos se tornam crenças. Crenças moldam atitudes. Atitudes constroem destinos. Por isso, eles protegiam a mente logo nas primeiras horas do dia, quando ela está mais receptiva. Eles sabiam que começar amanhã com intenção era como ajustar o leme de um navio antes da travessia. Hoje você tem duas opções claras diante de si. Pode seguir vivendo no modo reativo, esperando que as circunstâncias mudem. Ou pode assumir, agora mesmo, o compromisso de alinhar sua mente com prosperidade, disciplina e visão. Essa escolha parece pequena, mas carrega um poder imenso. Porque quando a mente muda, o mundo ao redor começa a responder de outra forma. E esta mensagem não é apenas para inspirar. Ela é um convite, um chamado para que você acorde todos os dias lembrando quem você está se tornando. E não apenas quem você foi até agora. A partir deste momento, algo começa a se mover dentro de você. E isso é apenas o começo. Existe um momento decisivo na vida de toda pessoa. Um instante silencioso em que ela percebe que continuar do mesmo jeito custa mais caro do que mudar. Esse momento quase nunca vem acompanhado de aplausos ou sinais claros. Ele surge em forma de desconforto, inquietação ou daquela sensação persistente de que algo precisa ser ajustado por dentro. Muitos ignoram esse chamado interno. Outros escutam, mas não agem. Apenas poucos entendem que ali está a porta para uma nova realidade. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, inteligência ou oportunidades. Elas fracassam porque vivem reagindo em vez de decidindo. Reagem às circunstâncias, às opiniões alheias, às dificuldades do dia a dia. E quem vive reagindo nunca assume o controle total da própria vida. O sucesso começa quando você deixa de reagir e passa a escolher conscientemente quem você será, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Toda conquista significativa nasce primeiro como uma decisão firme. Não uma vontade passageira, mas um compromisso interno. Quando você decide alinhar sua mente com prosperidade, disciplina e crescimento, algo muda imediatamente, seu padrão de pensamento. E quando o pensamento muda, suas ações começam a seguir um novo caminho. Você passa a agir com mais intenção, mais foco e menos medo. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você se torna maior do que eles. Talvez você já tenha tentado antes e não funcionou. Talvez tenha começado motivado e parado no meio do caminho. Isso é mais comum do que você imagina. O erro não está em tentar. O erro está em não sustentar a decisão.
Pessoas bem-sucedidas não são aquelas que nunca falham, mas aquelas que não abandonam a escolha que fizeram, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. A mente precisa de repetição e direção. Quando você escuta mensagens como esta, você está treinando sua atenção para o que realmente importa. Está lembrando a si mesmo que o controle da sua vida não está fora, mas dentro. Por isso, se esta mensagem está fazendo sentido para você, demonstre isso agora. Curta este conteúdo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual decisão consciente você está assumindo a partir de hoje. Esse simples gesto reforça o compromisso que você está fazendo consigo mesmo. Cada comentário é uma afirmação pública. Cada like é um sinal interno de alinhamento. E quanto mais você reforça uma ideia, mais ela cria raízes na sua mente. Não subestime o poder desses pequenos atos. Eles constroem identidade. E identidade constrói destino. Na próxima parte, vamos falar sobre como manter essa decisão viva todos os dias, mesmo quando a motivação oscila e os desafios testam sua disciplina. Porque decidir é o começo. Sustentar a decisão é o que separa quem apenas sonha de quem realiza. Existe um ponto em comum entre todas as pessoas que constroem riqueza, clareza e propósito ao longo da vida. Elas entendem que o conhecimento certo no momento certo encurta caminhos. Enquanto muitos passam anos repetindo erros, outros avançam mais rápido porque decidiram aprender com quem já percorreu a estrada antes deles. Isso não é coincidência, é estratégia. Pensamentos não surgem do nada. Eles são formados a partir das ideias que você consome diariamente. Livros, palavras, exemplos e ensinamentos moldam sua forma de enxergar o mundo. Quando você se expõe continuamente a princípios sólidos sobre sucesso, disciplina e mentalidade, sua mente começa a operar em outro nível. Você passa a pensar com mais clareza, agir com mais firmeza e decidir com mais consciência. Por isso, se você realmente deseja alinhar sua mente com prosperidade e crescimento, é fundamental escolher bem as fontes que alimentam seus pensamentos. Existem obras que atravessam gerações justamente porque não falam apenas de dinheiro, mas de mentalidade, propósito e ação disciplinada. Elas ensinam como organizar pensamentos, transformar desejo em plano e plano em resultado concreto. E se você quer dar um passo prático nessa direção, eu recomendo um material que reúne princípios poderosos em um só lugar. Está disponível na descrição do canal um box especial com livros, consagrados de Napoleon Hill, pensado para quem quer desenvolver foco, autoconfiança e visão de longo prazo. É um conteúdo acessível, direto e extremamente transformador para quem leva o crescimento pessoal a sério. O link está na descrição e vale a pena conferir enquanto está disponível. Entenda algo importante. Adquirir conhecimento não é um gasto, é um investimento. Cada ideia absorvida corretamente pode render decisões melhores por anos. Muitas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas continuam consumindo as mesmas informações vazias. Quem decide crescer, escolhe aprender com intenção. E essa escolha, feita hoje, pode redefinir completamente o seu futuro. Ao longo da história, grandes transformações começaram com uma simples decisão: aprender com profundidade e aplicar com disciplina. Quando você muda o que entra na sua mente, muda o que sai pelas suas ações. E quando as ações mudam, os resultados inevitavelmente acompanham. Na próxima parte, vamos falar sobre como transformar conhecimento em hábito diário, para que ele não fique apenas na teoria, mas se torne parte da sua identidade. Porque saber é importante, mas aplicar com constância é o que realmente cria prosperidade duradoura. Existe uma diferença clara entre pessoas que se inspiram e pessoas que realmente transformam a própria vida. Essa diferença se chama disciplina diária. Inspiração é o ponto de partida, mas é a disciplina que sustenta qualquer resultado ao longo do tempo. Muitos começam empolgados, cheios de planos e promessas, mas desistem quando percebem que o sucesso exige constância, mesmo nos dias em que a motivação não aparece. A disciplina não nasce do entusiasmo, ela nasce da decisão.
O compromisso silencioso que você mantém consigo mesmo quando ninguém está olhando. É acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando seria mais confortável adiar. As pessoas que constroem resultados sólidos entendem que pequenas ações, repetidas diariamente, têm um poder muito maior do que grandes esforços esporádicos. Quando você transforma o conhecimento em hábito, algo profundo acontece. Sua identidade começa a mudar. Você deixa de se ver como alguém que tenta e passa a se reconhecer como alguém que faz. Esse ajuste interno é fundamental, porque a mente busca coerência com a identidade que você assume. Se você se vê como uma pessoa disciplinada, suas ações passam a seguir esse padrão naturalmente. Muitos acreditam que disciplina é rigidez, mas, na verdade, ela é liberdade. Quando você cria rotinas claras, elimina decisões desnecessárias e reduz a influência das distrações externas. Isso libera energia mental para o que realmente importa. Em vez de gastar força lutando contra a própria falta de foco, você direciona essa força para construir algo significativo todos os dias. Talvez você pense que sua rotina atual não permite grandes mudanças. Mas a verdade é que não são grandes mudanças que criam grandes resultados, e sim ajustes consistentes. Ler algumas páginas por dia, refletir pela manhã, organizar suas prioridades e agir com intenção são práticas simples, mas poderosas. Com o tempo, elas se acumulam e geram uma transformação visível. Pessoas bem-sucedidas não esperam o momento perfeito. Elas criam progresso mesmo em condições imperfeitas. Elas entendem que a disciplina é o elo entre o desejo e a realização. Sem ela, sonhos permanecem apenas ideias. Com ela, ideias se tornam realidade. Na próxima parte, vamos falar sobre como manter o foco em um mundo cheio de distrações e ruídos constantes. Porque não basta começar bem. É preciso proteger sua atenção para continuar avançando com clareza e propósito. Vivemos em uma era em que a atenção se tornou um dos recursos mais valiosos e também um dos mais atacados. Todos os dias, inúmeras distrações competem pela sua mente. Notificações, opiniões, urgências falsas e ruídos constantes. Quem não aprende a proteger o próprio foco acaba vivendo ocupado, mas não produtivo. E estar ocupado não é o mesmo que avançar. O foco é a capacidade de direcionar energia para aquilo que realmente importa, mesmo quando outras coisas tentam chamar sua atenção. Pessoas que alcançam resultados consistentes não fazem tudo ao mesmo tempo. Elas escolhem poucas prioridades e se comprometem profundamente com elas. Esse compromisso cria clareza. E clareza gera progresso. Quando você define um objetivo claro, sua mente passa a filtrar melhor as informações ao redor. O que não contribui para esse objetivo perde força. O que contribui ganha destaque. Esse processo não acontece automaticamente. Ele exige consciência e repetição. Por isso, revisar suas metas diariamente, especialmente pela manhã, é uma prática tão poderosa. É nesse momento que você alinha intenção e ação. Muitos acreditam que foco significa dizer sim para tudo o que parece importante. Na verdade, foco é aprender a dizer não para quase tudo. Cada distração aceita é uma troca silenciosa. Você entrega um pouco do seu futuro em troca de uma satisfação momentânea. Pessoas bem-sucedidas entendem esse custo e escolhem com mais critério onde colocam seu tempo e sua energia. Proteger o foco também significa escolher ambientes que favoreçam o crescimento. As conversas que você escuta, os conteúdos que consome e as pessoas com quem convive influenciam diretamente sua capacidade de manter atenção e disciplina. Quando você se cerca de ideias elevadas e exemplos positivos, sua mente tende a operar em um nível mais alto. O foco não elimina desafios, mas reduz o desgaste. Ele permite que você avance com mais consistência e menos ansiedade. Em vez de se dispersar, você constrói. Em vez de reagir, você direciona. E esse direcionamento, repetido diariamente, cria resultados sólidos ao longo do tempo. Na próxima parte, vamos falar sobre a importância da persistência inteligente, aquela que sabe quando continuar,
quando ajustar e quando reforçar a visão. Porque foco sem persistência se perde e persistência sem foco se esgota. A maioria das pessoas desiste muito perto do ponto de virada. Elas caminham, avançam, aprendem, mas abandonam o processo quando os resultados ainda não são visíveis. O que elas não percebem é que todo crescimento verdadeiro acontece primeiro no invisível, antes de qualquer conquista externa. Existe um período de preparação silenciosa, onde a persistência é colocada à prova. Persistir não significa insistir cegamente no mesmo caminho. Persistência inteligente é continuar avançando enquanto ajusta a rota. É observar o que funciona, corrigir o que precisa ser melhorado e manter viva a visão do objetivo final. Pessoas que constroem legados entendem que cada obstáculo carrega uma lição e que cada desafio fortalece a estrutura interna necessária para sustentar o sucesso quando ele chega. É natural sentir cansaço, dúvida e até vontade de parar. Esses sentimentos não são sinais de fracasso, mas indicadores de que você está saindo da zona de conforto. O erro está em interpretar o desconforto como um aviso para desistir. Na verdade, ele costuma ser um sinal de crescimento. Quem aprende a atravessar esse estágio desenvolve uma força interna que não pode ser comprada nem ensinada rapidamente. A persistência se fortalece quando você tem clareza do porquê começou. Quando o propósito é forte, o esforço ganha sentido. Por isso, revisitar sua visão com frequência é essencial. Lembrar-se do que você quer construir, de quem você deseja se tornar e do impacto que isso terá na sua vida e na vida de outras pessoas. Mantém sua energia alinhada, mesmo nos dias difíceis. Pessoas bem-sucedidas não são imunes às dificuldades. Elas apenas decidiram que não permitiriam que as dificuldades decidissem por elas. Elas seguem em frente com consistência, mesmo quando o caminho parece lento. E é essa constância, aplicada ao longo do tempo, que transforma esforço em resultado e trabalho em legado. Na próxima parte, vamos falar sobre como desenvolver confiança interna e autoconfiança verdadeira, aquela que não depende da aprovação externa. Porque persistir sem confiança gera desgaste, mas persistir com confiança gera crescimento sustentável. Existe um tipo de confiança que não depende de aplausos, curtidas ou validação externa. Ela nasce de dentro, construída silenciosamente a partir das escolhas que você faz todos os dias. Essa autoconfiança verdadeira não surge de resultados imediatos, mas da certeza íntima de que você está comprometido com o seu próprio crescimento, independentemente das circunstâncias. Muitas pessoas tentam parecer confiantes, mas poucas realmente são. A diferença está na coerência entre pensamento e ação. Cada vez que você cumpre uma pequena promessa feita a si mesmo, sua confiança interna aumenta. Cada vez que você foge do que sabe que deveria fazer, essa confiança enfraquece. Por isso, o respeito próprio se constrói no cotidiano, nos detalhes que ninguém vê. A autoconfiança também cresce quando você aprende a lidar com o erro de forma madura. Errar não define quem você é. Desistir de aprender com o erro, sim. Pessoas confiantes não se paralisam diante das falhas. Elas analisam, ajustam e seguem em frente. Essa postura reduz o medo e aumenta a clareza, permitindo decisões mais firmes e conscientes. Quando você confia em si mesmo, as opiniões externas perdem o poder de te paralisar. Elas podem ser ouvidas, mas não determinam seu valor. Isso não significa ignorar conselhos, mas escolher com discernimento o que faz sentido para o seu caminho. A confiança interna funciona como um filtro, protegendo sua mente de ruídos desnecessários e fortalecendo sua identidade. Essa confiança não elimina os desafios, mas muda a forma como você os encara. Em vez de perguntar, será que eu consigo? E você passa a perguntar, o que preciso aprender para avançar? Essa mudança de perspectiva transforma obstáculos em oportunidades de crescimento. E quanto mais você avança com consciência, mais sólido se torna o seu alicerce emocional. Na próxima e última parte, vamos unir todos esses princípios em uma visão clara de futuro. Porque quando mente, ação, foco,
persistência e confiança se alinham, você não apenas muda de fase, você muda de vida. Quando você observa tudo o que foi dito até aqui, percebe que o sucesso não é um evento isolado, mas um processo construído diariamente. Ele nasce na mente, se fortalece na decisão, cresce com disciplina, se sustenta pelo foco, amadurece na persistência e se consolida com autoconfiança. Nada disso acontece por acaso. Tudo segue uma ordem clara, acessível a qualquer pessoa, disposta a assumir responsabilidade pela própria vida. O futuro não é algo distante ou abstrato. Ele começa a ser formado agora, neste exato momento, pelas escolhas que você faz e pelos pensamentos que permite permanecer na sua mente. Cada hábito que você reforça hoje se transforma na realidade que você viverá amanhã. Por isso, pessoas conscientes não deixam seus dias no piloto automático. Elas vivem com intenção. Talvez você ainda não tenha chegado onde gostaria, mas isso não significa que esteja atrasado. Significa apenas que o processo está em andamento. O erro não está em começar pequeno, mas em parar cedo demais. Quando você se compromete com crescimento contínuo, o tempo passa a trabalhar a seu favor. E aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se tornar possível. Agora é o momento de transformar reflexão em ação. Não deixe que este conteúdo seja apenas mais um vídeo assistido. Faça dele um marco. Se esta mensagem falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Escreva nos comentários qual princípio mais fez sentido para você. Decisão, disciplina, foco, persistência ou autoconfiança. Esse ato simples fortalece seu compromisso interno. Lembre-se, você não precisa controlar tudo. Precisa apenas controlar aquilo que está ao seu alcance, seus pensamentos, suas escolhas e suas ações diárias. Quando isso acontece, a vida começa a responder de outra forma. E o que antes parecia impossível passa a ser consequência natural do alinhamento entre mente e propósito. Este não é o fim, é o início de uma nova forma de pensar, agir e viver. Continue avançando, continue aprendendo, continue se tornando a pessoa que seu futuro exige.